Quando o espírito imundo sai de um homem, vagueia por lugares áridos em busca de repouso. Não encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E quando vem, encontra varrida e em ordem. Então vai arranjar outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali se instalam. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quem faz a vontade de outro, faz-se servo do outro. Quem atende o desejo de alguém, põe-se a serviço desse alguém. No princípio de todas as coisas, nosso Pai comum decidiu, num dado momento, fazer a vontade de Satanás. Quem faz a vontade de alguém, torna-se servo de alguém. Desde este fatídico instante, o homem, Adão, e os homens, filhos de Adão, estão subjugados pela vontade de Satanás. E vocês sabem muito bem, o espírito do mal não tem outra relação com as criaturas inteligentes, tanto os anjos que ele subjugou como os homens. Ele não tem outra relação, a não ser a relação tirânica, a relação de senhor absoluto, de tirano. Para eles, para ele, todos os que o servem são seus escravos. Mas, senhores, eu não estou falando de nenhum homem abstrato. Se o senhor quer saber quem é esse homem, se a senhora quer saber quem é esta mulher do quem eu estou tratando, é só olhar no espelho. Lá no espelho você vai encontrar, olhando para ele, de quem eu estou falando. Estou falando de nós. Nós estamos, de certo modo, no reino dele. Nós o obedecemos. Às vezes, não pensamos em obedecer. Não temos a intenção de obedecer. Não queremos obedecer. E obedecemos. Ele não dá muita alternativa. Ora, meu querido irmão, mas o senhor e a senhora já parou para pensar? Quer dizer que, olhem agora a nossa situação. Quer dizer que no meu caminho para Deus, no caminho de qualquer pessoa para Deus, até do homem mais santo e mais aperfeiçoado na virtude, no caminho de qualquer homem, há alguém atravessado. Há um adversário, alguém que atravessa este caminho, que é Satanás. Esta ilusão de que o caminho para Deus é algo plano, reto, contínuo. O adversário atravessa o nosso caminho para Deus. Quer dizer, que quem se atrever, ele nos trata com relação a, olha, você é um homem devoto, você é uma mulher devota, você está para ele como um escravo fugitivo ou que quer fugir. Vocês devem se lembrar como eram tratados aqui no tempo do Brasil colônia, do Brasil império, os escravos fugitivos, o que os capatazes, os feitores de escravos, faziam com os fugitivos. Não, Satanás não entrega de mão beijada e com ânimo conformado aquilo que foi dele. Não vai te entregar nem a mim, nunca, jamais. Por mais rematada que possa ser a minha santidade, a sua. Ora, acorda! Ele não vai nos entregar nunca. E nós que conseguimos de algum modo escapar, eu não sei a que ponto escapamos e até por quanto tempo vamos aguentar escapado, você não sabe. Eu conheci muita gente que escapou e que depois foi capturada de novo. Ninguém aqui vai adotar a mentalidade protestante e dizer: eu já estou salvo e, portanto, imune e blindado. Não, senhor. Não, senhora. Você é só um fugitivo. Só um fugitivo. E, portanto, particularmente odiado e visado pelo espírito do mal. Ele odeia o gênero humano todo, todos e cada um dos homens. Mas a nós, a mim, ao senhor e a senhora, odeia de modo particular, pelas razões
já aduzidas. E nós andamos como se estivéssemos na máxima segurança. Somos só fugitivos, senhores e senhoras. O capataz, o feitor, está atrás de mim, do senhor e da senhora. Por isso a quaresma é para todo mundo, não. A quaresma não se dirige a uma determinada categoria de fiéis, ainda pouco emendados, que fizeram pouca penitência, mas a todos, sem distinção. Do primeiro ao último fiel, do maior santo àquele que ainda continua enredado por pecados, a todos, sem distinção. A quaresma apela, também por causa destas razões que eu estou dando aqui, quanto à ação do espírito do mal. Você acha mesmo que Satanás te olha como um santinho? Você é só um escravo fugitivo, só, e ele vai te caçar. Aliás, ele está te caçando e você nem percebe. Esse foi um dos castigos. Como Adão decidiu obedecer, aderir à vontade do demônio, separou-se de Deus. Ele, filho de Deus, colocado num estado de intimidade, de comunhão com Deus, de felicidade com Deus, no estado do paraíso, no paraíso, foi transferido de lá, jogado de lá para a masmorra do demônio. Não há como escapar. Ninguém por si mesmo pode sair dessa situação. Não há como. O que em nós está agriolado pelo mal, preso, algemado pelo mal? A vontade. A razão conhece o bem. Admira o bem. Estuda o bem. A vontade quer o mal. É atraída por ele. Subjuga a razão e faz a criatura agir e obedecer à vontade. O que fez nosso Senhor? Houve entre nós um homem que não devia nada ao demônio. Deus levantou um homem, levantou alguém da nossa natureza, um filho de Adão, nascido de mulher, um filho de Adão, que, porém, nada devia ao demônio. Não tinha pecado, não era devedor de Satanás. E Satanás o matou. Sua justiça e sua santidade eram tão patentes que um covarde como Pôncio Pilatos teve que reconhecê-lo. Assim, reconhecer esta santidade e esta inocência quando se dirigiu à turba dos judeus reunidas lá no pátio de sua casa e disse: eu não encontro nada neste homem que mereça a morte. Eu não encontro nada nele. O próprio Cristo havia afirmado a respeito de si, se justificando diante dos fariseus: quem de vós poderá me arguir de pecado? Quem? E o demônio matou. O demônio matou. Os judeus possuídos pelo demônio, aquela possessão coletiva, naquela sexta-feira fatídica, clamou: crucifica-o. O clamor foi de morte: mata-o, crucifica-o. E assim se fez, e assim foi feito. Mas então, matando o justo, matando o inocente, Satanás extrapolou, exagerou, passou do limite dado por Deus, porque matou quem nada lhe devia. Matou o justo. Então a justiça do justo desbancou, destronou o demônio. Ele foi além dos limites do poder sobre os homens que Deus lhe havia concedido quando ele planejou a morte de Cristo, sobre quem, já que ele, Cristo, era sem pecado, não recaía nenhuma dívida a ser paga com a morte. Jesus não tinha dívida nenhuma de morte, porque não tinha pecado e foi morto.
Por isso Santo Agostinho diz, o demônio foi vencido pela justiça de Cristo. Nele o demônio não encontrou nada que merecesse a morte, mas mesmo assim ele o matou. Então, não é mais do que justo que aqueles devedores, nós e toda a humanidade, que o demônio detinha, pudessem agora sair livres, por terem eles acreditado naquele que, ainda que não tivesse nenhum trato com o demônio matou. A morte do Senhor é de tal importância, de tal grandeza, de tal envergadura, que Ele quis que este remédio de salvação permanecesse à disposição das gerações dos homens. É por causa da morte dele que nós estamos aqui agora. É a morte dele que nas figuras, nas aparências do pão e do vinho, é a morte dele que vai ser renovada sobre o altar. Porque esta morte é a única coisa que pode matar o demônio. É a morte dele que mata o poder do demônio. Por isso, antes horas de morrer, ele deixa como sacramento para a igreja, na pessoa dos apóstolos, a sua morte. Tomai e comei, meu corpo entregue, tomai e bebei, meu sangue derramado. Quem derrama sangue, morre. Quem tem seu sangue separado de seu corpo, morre. Tomai meu corpo, bebei meu sangue. Por isso, meus queridos, já que as coisas são assim, não tem como não é possível que sejam de outro modo, toda a nossa saúde espiritual deve gravitar o altar do Senhor. Quando efetivamente o demônio decide conduzir os outros para a sua perdição eterna, para a morte eterna na qual ele jaz, conforme cada caso ele age conforme cada caso. Se a pessoa tem sua vida espiritual referida à missa, ele vai fazer todo o possível para arrancar a pessoa da missa. Se a pessoa não tem sua vida espiritual referida à missa, ou não tem nenhuma vida espiritual, ele fará tudo para que ela nunca se aproxime da missa. Ou permitirá estas situações escandalosas daqueles que conseguem fazer, ao mesmo tempo, na primeira comunhão, a última. Ali mesmo, onde fizeram a primeira, fazem a última. Porque ele sabe muito bem onde, aqui no mundo, está o que pode vencê-lo, derrotá-lo, matá-lo. O quanto estaremos a salvo, porque ele vai, meus senhores, ele vai nos caçar. Porque apesar do Cristo ter nos resgatado a preço do seu próprio sangue, ele sabe que em cada homem há algo da própria vontade humana identificada com a dele. Sobretudo para estes que nunca se mortificam, nunca se penitenciam. Para estes cuja primeira preocupação ao despertar e ao acordar é esta aqui. O que eu gosto, o que eu farei hoje para agradar e satisfazer o meu gosto. Aqueles que não fazem outra coisa a não ser inclinar-se para o próprio gosto, para o próprio prazer, para a própria vantagem. É com o que ele conta, com o que o espírito do mal conta, para nos caçar, nos laçar e nos trazer de volta. Porque todos nós aqui conhecemos histórias de quem veio, de quem voltou. E conhecemos histórias de quem, tendo voltado para nós, regressou. Voltou, foi para onde antes estava. Qual será a estratégia dele? Alguns, em estado pior, serão descaradamente tentados pelo mal mesmo, por crimes, vícios, desordens de natureza sexual e moral, ambições desmedidas. Esses que descem ao esgoto vão descer
ao esgoto mais profundo. Outros não. Outros, o demônio uma categoria grande de pessoas não vai ser tentada assim, mas vai ser tentada pela placidez da vida. Ou seja, tendo as coisas, aqueles que sentindo-se seguros de sua saúde, de seu plano de saúde, de suas finanças, de seus relacionamentos sociais e familiares, de seus bons negócios, como que começam a dispensar um maior cuidado do ponto de vista da vigilância e da devoção. Não conseguindo enxergar além da paisagem humana, além do que vem os olhos humanos, se dispensam de qualquer maior vigilância ou maior cuidado. Diz, mas está tudo bem, tudo seguro, eu tenho as coisas controladas, está tudo sob o meu controle, não há o que temer. A estes o demônio vai levar nesta toada, neste ritmo, nesta velocidade, sem mexer neles, sem atrapalhar os sonhos deles, inclusive corroborando certos sonhos, contanto que não se aproximem do sangue de Cristo. Como é o caso de muita gente que vocês conhecem e que vocês amam, que se dispensam completamente de qualquer cuidado, de qualquer vigilância, porque estão bem, moram bem, vestem bem, comem bem, ganham bem, têm bens. Com que vão se preocupar? Ora, mas meu irmão querido, minha irmã amada, o adversário está atravessado no caminho que dá acesso ao sumo bem, ao bem mais importante, que é o bem da vida eterna. Perdido este bem, está tudo perdido. Por quanto tempo vamos fruir destas coisas atrás das quais todo mundo corre? Por quanto tempo? Tem razão de meio ou são apenas bens temporários para o sustento e a manutenção da vida aqui como ela é? Uma vida que acaba, que é frágil. Vejam a advertência de Nosso Senhor, que é de arrepiar. Olhem bem, são palavras do Senhor. Quando o espírito imundo saiu de um homem, vagueia por lugares áridos em busca de repouso, não encontrando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E quando vem, encontra varrida em ordem, como é o nosso caso. Então vai arranjar outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali se instalam. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Jesus está falando dos 7 feitores, dos 7 capatazes que estão atrás de mim e de vocês. Era um antes da fé e da religião, agora são 7 nos caçando. Antes da fé e da religião era um nos atormentando. Agora, depois que a casa aparentemente está em ordem e adornada, são 7. E andamos como gente segura não sei do que. Supliquemos a Deus que nos dê uma consciência, quanto for possível a nós neste estado, no estado em que nos encontramos, uma consciência clara a respeito do dom que está à nossa disposição em cada missa. O que éramos, quem somos e o que podemos nos tornar. Onde estávamos, para onde estamos indo e quem é que está atravessando o caminho. De onde vem a ilusão de que você está imunizado, blindado? Onde? Uma vez que o justo cai 7 vezes. Diz o Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, o justo cai 7 vezes por dia. Por favor, muito cuidado com esta coisa da rotina, de fazer só pelo hábito, porque estou acostumado, porque é o que há para fazer no horário. Não, meu caro. Está em jogo, está em jogo o nosso maior bem, e o bem é a vida eterna. Satanás adota a política da terra arrasada, vocês sabem bem, ele perdeu. Esse bem está perdido para ele, per omnia saecula saeculorum, para sempre, sem apelo, sem recurso. Quanto à inveja e o ódio que ele tem de nós,
As razões desta inveja e deste ódio são exatamente estas. Ele perdeu, não é dele. Então não vai ser de mais ninguém. Não vai ser dele, nunca mais. Mas também não será de ninguém. Olha aqui, no que depender dele, ele está disposto a fazer tudo e alguma coisa mais para que você um dia vá com ele para o lugar de onde ele nunca mais vai sair, para a morte eterna. Ele está muito empenhado nisso. Inclusive nem dorme. Quando você está dormindo, ele está acordado, maquinando o que fará com você, uma vez que consiga de novo laçá-lo, pescá-lo. Todo o cuidado é pouco. Lembre-se bem, o que é este dom que te é dado na Santa? O que acontece em cada missa quando a morte do Senhor é misticamente, sacramentalmente renovada, atualizada em nossos altares? A razão disso. E o que é este corpo e este sangue que você come e bebe quando comunga? Talvez agora fique mais claro para nós, porque Jó, já há muito tempo antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, repete por 2 vezes, no 1º e no 7º capítulo do seu livro, luta, combate é a vida do homem sobre a face da terra. Também fica claro que a primeira coisa que Deus dá, que a igreja, em nome de Deus, dá ao catecúmeno que vai ser batizado, é o óleo do exorcismo. Primeira coisa que se faz, sobre quem pede o batismo, são os exorcismos. E a unção com óleo de exorcismo, o óleo dos catecúmenos. Por estas razões aqui. Porque o que vai ser dado ali, pelo batismo, pode sim ser perdido mais adiante. Como infelizmente foi para muita gente. Como foi, infelizmente, continua sendo. Não recuse a sua parte, meu querido irmão. Estamos habilitados para o combate, não para o descanso. Agora é tempo de merecer, não de descansar, portanto de combater. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois perde sua alma? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.